pensando numa pessoa que tem artrose, que fez uma aplicação, passou para você, a gente está lá querendo prescrever atividade física, etc. Como que você planeja o emagrecimento de uma pessoa que tem saindo de um quadro de dor, tem medo do movimento, tem medo de sair na rua e voltar a ter dor, subir e descer uma escada, metabolicamente mais ativa, tem a questão da gente prescrever atividade física e a questão da alimentação. Exato. Qual que é a estratégia que você acha interessante para trabalhar com essas pessoas? Com esses pacientes, a gente tem que tomar um cuidado maior e ter um acompanhamento mais próximo, né? A gente sabe que o paciente que tem alguma limitação articular já tem uma mobilidade um pouco mais prejudicada, vamos dizer assim. Então, a gente tem que ter muito mais cuidado na questão da prescrição do exercício. Mas eu acho que a fonte disso tudo, né, o que a gente pode começar melhorando é a questão da alimentação. Então, a gente tem que pensar num déficit calórico no geral, né, por isso que eu ajudo muitos pacientes nessa questão do planejamento alimentar também, a fazer melhores escolhas, ajudo ele a calcular a questão dos macronutrientes, né, que é a questão de carboidrato, proteína e gordura, para a gente ter esse déficit no geral, né. Então, eu acho que a dieta é o ponto-chave de tudo isso. Quando a gente fala da questão da atividade física, por a gente ter algumas limitações, eu tento conhecer todas as limitações do paciente, então, muitas vezes a gente faz alguns testes, né, com o paciente para tentar ver a questão de como está a contração concêntrica e excêntrica. A excêntrica é aquela que o paciente desacelera, né, que é uma das que a gente mais precisa ali, pensando em recuperação. Então, eu tento entender o paciente como um todo, a gente faz esses testes para ver como é que está esse desequilíbrio muscular, quando a gente compara quadríceps posterior, adutor, abdutor, para a gente tentar equilibrar um pouco mais esse paciente. E de início a gente tenta exercícios com menos impacto, né? Então, a gente tenta ali uma bike, né? A bicicleta, que é uma coisa que você geralmente passa bastante para os seus pacientes, né? Tem a questão de exercícios na água, também ajudam bastante. A própria musculação assistida, né? Que a gente fala que eu até costumo dar um informativo para o paciente que até que ele consiga compartilhar com o profissional que está acompanhando ele para ajudar aí nessa transição para o esporte. Porque a gente tem algumas limitações de angulação. Eu falo que a gente tem algumas angulações padrões, né? Mas cada paciente a gente percebe que individualmente tem algumas limitações específicas. Então, é por isso que eu falo que esse acompanhamento de perto é muito necessário, porque pode ser que a gente precise mudar de direção, mudar de rota entre pacientes e pacientes, né? Outro ponto ali que eu acho muito importante e talvez as pessoas não deem muita atenção é essa abordagem mais global do paciente. Então, se o paciente não está dormindo bem, ele gera mais espécie reativa de oxigênio, gera uma inflamação maior. Se o paciente está mais estressado, ele também aumenta essa permeabilidade intestinal, aumenta essas espécies reativas de oxigênio e também leva a uma inflamação. Então, a gente tem que atuar no paciente como um todo, fazendo ele dormir melhor, fazendo ele treinar melhor, comer melhor, e aí depois ele mesmo vai continuar esse processo sozinho, porque ele vai gostar daquela sensação que ele está vivendo.